Fala galera, meu nome é Lucas, o seu apresentador de hoje, e mais uma vez trago um vídeo bem diferente. Na real, mais diferente do que o da outra vez. O que aconteceu é que umas 2 semanas atrás eu fiz um vídeo dos melhores shapes dos games, os mais volumosos, estéticos, etc. E nesse vídeo, que óbvio vou deixar aqui no card, apareceram vários comentários pedindo para fazer as versões dos físicos mais aesthetic dos animes. E como seu pedido é uma ordem, lá vamos nós. E olha que nessa lista tá bem mais pesada do que da outra. Os caras aqui são realmente de outro nível. Mas antes já deixa aquele seu like aqui no começo do vídeo que eu garanto que o conteúdo tá de qualidade. Também já se inscreva caso você curta curiosidades do mundo gamer, de animes, e confira a nossa plataforma, o newage.gg. Lá temos campeonatos premiados toda semana de Fortnite, Valorant, CS e muitos outros esportes. E se você não é do competitivo, só é curioso mesmo, lá na nossa aba Newsage escrevemos notícias diárias sobre o mundo dos games, cultura pop, tecnologia e muito mais. Confira newage.gg que você não irá se arrepender. Agora vamos analisar esses monstros. Décimo segundo lugar, Toguro de Yu Yu Hakusho. Calma, não estou falando do Toguro brasileiro, detentor do shape inexplicável, fundador da mansão maromba e essas coisas, mas sim do maior e mais imponente vilão do Yu Yu Hakusho. Bem, em sua forma máxima, Toguro parece mais um monstro do que um ser humano, com músculos extremamente volumosos, inclusive podendo aumentá-los de forma percentual. E claro, apesar dele conseguir ter o maior volume muscular da lista, sua proporção e simetria são completamente distorcidas, o que acaba com a sua estética. Por exemplo, seu ombro fica tão grande que mais parece uma ombreira de jogador de futebol americano, se destacando muito do resto do corpo. Sem falar que parece que ele só cresce pra cima, deixando o volume das pernas pra trás, o tornando além de disforme, desproporcional. Apesar dele ser bem seco, tendo uma vascularização bem aparente, seus músculos não fibram tanto, nem apresentam divisões bem aparentes. E mesmo que seu V-shape seja brutal, com uma largura escapular gigante e cintura pélvica ridiculamente estreita, por suas pernas não acompanharem o volume de sua parte superior, ele fica mais parecendo uma pipa do que um bodybuilder open, que procura um shape mais em X. E por tudo isso que eu falei, ele vai ficar em último da lista. 11º lugar, Jonathan Joestar de JoJo Bizarre Adventure. Jonathan Joestar é o protagonista da primeira parte de JoJo, intitulada Phantom Blood. Bem, ele é claramente o personagem menos volumoso dentre os da lista, apesar de ter uma estética proporcional e bem esculpida. Sua cintura estreita e larga de ombros considerável cria uma silhueta em V, muito aesthetic. Apesar dele ser o penúltimo da lista, ele não apresenta nenhuma grande falha. Tudo é bem encaixado, remetendo até a shapes clássicos ou pinturas gregas. Sua perna acompanha bem o tronco, seu peitoral é cheio, seu abdômen é bem blocado e seus braços são de respeito. Mas claro, o que mais impressiona aqui é sua definição e maturidade muscular. O cara parece uma pedra, sua pele está tão colada nos músculos que conseguimos ver seu ombro todo cortado, com separação nítida entre deltoide inferior, lateral e superior. Assim como vemos seu bíceps braquial e tríceps bem destacados um do outro. Ele só está nessa posição porque tem bem menos volume que os outros, sendo que os demais também são bem definidos. 10. Kenshiro de Fish of the North Star. Bem, Kenshiro é o protagonista de um dos mangás e animes mais clássicos que tem por aí, que em japonês se chama Hokuto no Ken. Em um mundo pós-apocalíptico devastado por guerras nucleares, ele é sucessor de um estilo de arte marcial e é famoso por sua frase emblemática: "Omae wa mou shindeiru." Nani? Você já está morto em tradução livre, que se tornou um meme na cultura pop. Falando de físico, como vocês já podem perceber, ele influenciou diversos personagens de diversos animes, como o próprio JoJo, tendo um físico muito similar ao próprio Jonathan Joestar, que realmente foi diretamente inspirado nele. Mas em questão de volume, ele é maior, e se você acha que ele não é tão definido, então toma essa imagem do personagem. O cara é grande e seco. 9º lugar, Alex Louis Armstrong, de Fullmetal Alchemist. Alex Louis Armstrong é um alquimista musculoso e exuberante do exército de Amstrad, conhecido por sua força hereditária e pela tendência dramática de mostrar seus músculos enquanto proclama a tradição da família Armstrong, um posador nato. Falando de shape, ele possui um pack abdominal de 8 gomos bem chamativos, tendo também uma cintura bem controlada, apesar de não ser tão fina. Sua dorsal, apesar de não expandir muito, é bem espessa. Seu peitoral é cheio mesmo quando ele levanta os braços, o que denota um bom volume muscular nessa área, e seu deltoide também é bem completo.
Agora, seu braço, apesar dele ser seu ponto mais chamativo, não apresenta tanta divisão muscular e ele praticamente não tem um pico de bíceps, porque seu bíceps é muito alongado, e apesar dele ser inegavelmente seco, não está o suficiente para aparentar profundidade de cortes nem fibras. Oitavo lugar, Goku de Dragon Ball. Bem, esse não precisa de apresentações, né? E pensar que ele apareceu pela primeira vez como um menininho baixinho e de cauda e agora ele é um verdadeiro monstro. Tá, vamos ser justos, o Goku já apareceu com diversas formas físicas, mas aqui vamos analisar que pra mim foi o melhor delas. O Goku Super Saiyajin 1 na sua primeira transformação com o multiplicador de força contra o Freeza. Galera, aqui tava bem grande, hein? Ombro saltitando e completamente estriado, cintura extremamente fina, dorsal larga e olha esse V-shape, impressionante. Antebraço tão bom quanto seu conjunto de bíceps e tríceps, caixa, o peitoral, né, bem cheio e rasgado, e as pernas do Goku sempre foram bem cortadas, e aqui elas estão enormes. Destaque pro Freeza também, hein, que está tão impressionante quanto nessa luta épica. 7. Puri Puri Prisoner de One Punch Man. Puri Puri Prisoner é um dos heróis mais singulares e cômicos do universo de One Punch Man. Ele é o herói de classificação S mais baixo, ranking 17, da Associação de Heróis, mas em termos de shape, fica difícil para os outros. Aqui começamos a falar de volume muscular de bodybuilder open, o cara é grande e rasgado. Olha essa marcação de serrátil com o abdômen completamente brutal, parece que ele não tem pele. Seu peitoral, além de volumoso, fibra completamente, com até veias aparecendo nele. Sua dorsal expande bastante e também é bem densa, apresentando bastante profundidade nas costas. Seu braço é invejável como um todo e seu deltoide é tão separado quanto o do Jonathan Joestar, só que bem maior. Até o glúteo do mano fibra, sem falar que seus quadríceps também são bem volumosos. A partir daqui, a disputa vai ficar difícil. Sexto lugar, All Might, My Hero Academia. Toshinori Yagi, mais conhecido como All Might, é um símbolo da paz e um pilar no universo de My Hero Academia. Olha, quando ele tá em seu potencial máximo, podemos perceber logo de cara um shape em X absurdo. É muito difícil ver personagens com pernas dessas que, juntando a uma dorsal de respeito, formam um equilíbrio esteticamente perfeito. Ele é grande em cima e embaixo, e tudo proporcional. O braço é gigante, mas o antebraço é tão grande quanto, se não maior. O quadríceps é grande? Claro, mas a panturrilha acompanha perfeitamente. O abdômen blocado, o oblíquo é extremamente marcado e o trapézio esconde o pescoço do personagem. De defeitos eu apontaria o ombro, que deveria ser um pouco maior se comparado com seu braço imponente. O seu peitoral é estruturalmente encurtado, perdendo sua imponência em meio à quantidade de músculos gigantes no seu tronco, e sua dorsal não expande tanto em pose de costa, apesar dela ser cheia de detalhes. Falando de costa, inclusive, seu posterior de perna também é bem aparente. E detalhe, ele faz certinho o duplo bíceps. Quinto lugar, Broly de Dragon Ball Z. Considerado o Super Saiyajin lendário, é sem dúvida o personagem mais imponente de toda a obra do Toriyama. Logo de cara, o que mais chama a atenção é seu conjunto de deltoide e braços inchados, mas extremamente definidos. Eu diria até que o mais impressionante são esses deltoides gigantescos e completamente divididos e estriados, que se destacam bem de seus braços igualmente volumosos. Até sua cintura pélvica, que é mais larga, acaba ficando estreita se comparado ao volume impressionante do personagem. E claro, suas pernas não ficam para trás, sendo bem volumosas e detalhadas. Um defeito que eu vejo no personagem seria mesmo sua desproporção entre braços e o resto do tronco, que apesar de ser bem desenvolvido, com um peitoral bem largo, ficam parecendo pequenos. E se a definição não é das melhores se comparado com o Goku da vida, por exemplo, dá pra ver até que o seu oblíquo não é muito marcado. Quarto lugar, Jiren, também de Dragon Ball, só que agora do Super. Jiren, oriundo do Universo 11, é uma presença que realmente dá medo em Dragon Ball Super. Ele não apenas se destaca em termos de poder, que aliás são absurdos, mas também em termos de físico. Inclusive, ele está na frente do Broly justamente por causa do defeito do Saiyajin. Jiren, apesar de ter um pouco menos de volume, é bem mais proporcional e igualmente seco. O que define essa batalha mesmo é a simetria. Talvez o Broly possa ter até mais efeito wall, tipo, impressiona mais. Mas tecnicamente mesmo no papel, seu volume não é tão maior que o do Jiren, que apresenta um shape mais equilibrado e, portanto, mais estético. Terceiro lugar, Yujiro Hama de Baki.
Entramos no top 3 e a partir daqui vai ficar pesado. E quem melhor do que um personagem de Baki pra estrear o pódio? Até porque eles são os menos humanos da lista. E olha que temos até aliens aqui, literalmente. Até por isso que já adianto que limitei a 2 personagens do anime aqui no vídeo. Até porque senão a lista seria só deles. Bem, dentro do universo de Baki, Yujiro Hama se destaca como uma entidade quase mitológica em termos de força e físico. Até porque ele é considerado o homem mais forte do mundo. Falando de físico, aqui temos tudo. Quer costa posterior? Tem. Quer peitoral gigante fibrado? Tem. E olha que talvez esse seja o mais fibrado da lista. Quer uma espessura e profundidade das costas? Tem. E tem muito. Essas costas são absurdas. O low back mesmo, né, a parte baixa das costas, parece outro abdômen. É até estranho, na verdade, porque uma musculatura humana nem é assim. Tem mais músculo do que deveria ter aí. Falando de costas, olha essa dorsal caindo quando levanta o braço, é muito músculo. E o ombro que parece uma cebola de tão cortado. Animal. Sem falar na cintura fina e um shape em X, trapézio gigante, panturrilha absurda, fibrando até a canela. Enfim, muito músculo e muita definição. Até demais pro meu gosto. Em segundo lugar, Mashio Naruto de Danbelnan Kilo Moteru. Mashio Naruto é a representação animada do ideal do fisiculturismo. Seu físico é um modelo de perfeição em termos de proporção e definição. Enquanto muitos personagens musculosos de anime são desenhados com exagero ou características sobre-humanas, Mashio exibe um físico que, embora ainda impressionante, é mais alinhado com o que um fisiculturista de elite poderia aspirar. Bem, pelo menos um da categoria Open Bodybuilding, porque o cara é grande. Vamos analisar essa pose de peitoral de lado, por exemplo, que inclusive ele está fazendo, virando muito o tronco, virando aqui mais pra frente, o que é de certa forma errado, já que a pose é de lado, mas tudo bem, porque o cara é grande. Bem, olha essa divisão de glúteo, quadríceps e femoral, inclusive o femoral caindo, mostrando como a perna dele é completa. Até glúteo desenvolvido o personagem tem, algo difícil de achar nos animes. Sem falar na panturrilha, toda dividida. Mas vamos para a parte de cima, que é o foco dessa pose. Aqui temos um peitoral cheio, cintura controlada, com o serrate aparecendo, braço cheio dividido e ombro saltando, tudo o que precisava na pose. Ah, mas Lucas, só a parte da frente e do lado dele impressiona. Ah é? Então toma essa de costas. Aqui sim temos uma dorsal de respeito. Não que ele seja natural, muito pelo contrário, mas isso sim é uma costas que existiria. Olha o lower back dele mesmo. Aqui temos uma árvore de Natal bem definida. Não aqueles gomos estranhos do Yujiro. Olha esse trapézio, gente, absurdo. O que mais posso falar aqui? Temos uma imagem de um bodybuilder, um shape realmente aesthetic e volumoso. E em primeiro lugar, que tal um personagem de Baki inspirado em um dos maiores fisiculturistas de todos os tempos? Biscuit Oliva foi diretamente inspirado no Sérgio Oliva, 3 vezes campeão do Mr. Olympia, um dos poucos que pode se gabar de ter derrotado o famoso Arnold Schwarzenegger. Inclusive, olha essa pose aqui do Biscuit Oliva, comparado com o do Sérgio Oliva. Igualzinho, né? Bem, de físico não tenho o que falar, o personagem foi feito para ter as melhores proporções, o máximo de massa muscular e o máximo de definição. Qualquer análise que eu fizer vai ser ressaltando o óbvio. O interessante aqui é que o Sérgio Oliva, o fisiculturista real, é da década de 60/70, então ele tem um shape mais clássico e de certa forma mais limitado, sendo que o personagem do anime se parece mais com os Mass Monsters da década de 90, como o próprio Ronnie Coleman, o famoso rei do fisiculturismo, que pelo incrível que pareça, sim, o shape dele é tão massivamente impressionante quanto o do personagem mais shapeado dos animes, uma verdadeira aberração da natureza que existiu no mundo real. Bem galera, essa foi a minha lista, espero que vocês tenham gostado, tentei analisar mais profundamente, mais tecnicamente esses personagens, espero que vocês tenham entendido com as imagens. Confira outro vídeo que nós fizemos sobre os personagens mais shapeados dos jogos e coloque aqui nos comentários qual personagem que você achou que faltava nessa lista ou qual personagem dessa lista que você mais acha que tem um shape aesthetic. Bem galera, por hoje é só e até a próxima!